Bem-vindo a mais um programa Legal Talks. Meu nome é Thomas Lau, presidente do IBRA-China e da SEBRA-ONU. Também sou coordenador deste programa com os doutores Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST, e Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. No programa de hoje vamos falar sobre governança pública. Nosso convidado é o Dr. Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União. O Legal Talks promove análises sobre as decisões dos tribunais superiores e também debates jurídicos de grande relevância. O programa é uma realização do IBRA-China, da APEC e da SEBRA-ONU. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar atualizado com nossos programas. Acompanhe agora a entrevista completa. Duas boas-vindas para mais um programa Legal Talks. Nosso programa conta com os coordenadores ministro Guilherme Caputo Bastos, presidente da ANDD, professor Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. Dou as boas-vindas ao ministro do TCU, ministro Augusto Nardes, e desde já passo a palavra para o nosso coordenador, ministro Guilherme Caputo. Muito obrigado, ministro Nardes, por ter aceito o nosso convite e também, desde logo, lhe passo a palavra para a importante reflexão sobre governança pública, que é um dos assuntos mais atuais e mais importantes envolvendo toda a administração, enfim. A palavra, Vossa Excelência, ministro Nardes. Agradeço, Caputo, foi um prazer estar contigo, com o Thomas Lau, com o Paulo e com o Felipe, para debater um tema e buscar caminhos para o Brasil através de uma boa política de governança, né? Quando eu presidi o tribunal em 2012, 2013, eu propus fazer uma transformação no Tribunal de Contas da União com políticas preventivas para que a gente possa encontrar caminhos, Caputo, e orientar o gestor, já que o Tribunal de Contas é um órgão que normatiza praticamente a administração pública brasileira. Então, aqui nós aplicamos muito o direito administrativo e, nesse sentido, é que a gente entende que é possível transformar a nação e por isso que nós implantamos uma série de mudanças, buscando a especialização como um dos temas e a governança como tema central para implementar no Brasil uma política de eficiência, de eficácia, de efetividade mais moderna possível. E, diante disso, eu fiz um acordo em Paris, em 2012, 2013, com a OCDE. A OCDE é a organização dos países mais avançados do planeta, são 37 países, e conseguimos implementar essa política de governança, trocando boas práticas com 11 nações. As nações que nós escolhemos, que são, entre elas, as mais desenvolvidas, e conseguimos implementar isso, então, em 2013, 2014, no Tribunal de Contas da União, através desse acordo de cooperação com a OCDE, e, a partir daí, estamos trabalhando para fazer uma transformação no Brasil. Essa minha aula vai dar, mais ou menos, o caminho de como que percorremos e o caminho que temos que percorrer ainda para aperfeiçoar a nação brasileira no que concerne uma boa política de governança. Então, o que eu vou trazer hoje é um case de implementação de governança no TCU e depois no conjunto do Estado brasileiro, porque eu sou relator dessa matéria de implementação de política de governança no Brasil através do Tribunal de Contas da União. Então, eu gostaria de salientar quais foram os passos importantes que nós estabelecemos para que pudéssemos chegar a um objetivo de agilidade no aprimoramento, especialmente do TCU, na sua forma de atuação. Transformar o tribunal mais ágil, mais dinâmico, e foi viabilizado esse aperfeiçoamento através de ferramentas adequadas, como planejamento estratégico, é importante, e promovendo uma sinergia de ações de controle. Além disso, esses ajustes consideraram a importância de potencializar
o uso tecnológico, né? Governança de TI é muito importante, governança de aquisições, que hoje já temos, governança financeira, e assim estabelecemos um fomento a vários aspectos importantes. O tribunal já vinha fazendo e nós complementamos com esse trabalho, que a equipe técnica do tribunal é maravilhosa, e nós conseguimos implementar com a governança uma busca de resultado maior. Então, em 2005, eu assumi o Tribunal de Contas da União, e além de acompanhar todo esse movimento de especialização que foi fortalecido no Tribunal de Contas desde 2005, eu trouxe o aprendizado de uma pós-graduação e mestrado que fiz em Genebra, na Suíça, lá onde eu morei, e também uma especialização que fiz no Japão, pela JICA, Japan International Corporation. E, nesse sentido, é que nós fomos implantando uma série de ações, professor Caputo, para buscar essas especializações de áreas técnicas. Nós tínhamos antes secretarias numeradas no Tribunal de Contas da União, simplesmente numerada. Eu achava que isso não era positivo, no sentido de que você busca um número e não buscava a atividade da secretaria. E aí eu propus uma mudança e criei, na época, 23 secretarias especializadas, já citando o nome, por exemplo, educação, saúde, infraestrutura e TI, governança de TI. E aí, com toda essa secretaria, a gente criou 4 coordenações, hoje nós temos 3 coordenações, que coordenam todo esse trabalho de auditorias dos nossos 1.700 auditores no Brasil. E, a partir destas auditorias, nós passamos a ter um retrato da nação brasileira. E eu foquei um pouco essa área de infraestrutura, a área social e também a área, especialmente, que é importante, a estrutura do Estado, se o Estado, que eu chamei de uma coordenação do Estado, para ver se estava funcionando o Estado de forma adequada. E, claro, também o desenvolvimento nacional, como é que está tudo isso. O tribunal, então, passou a verificar com indicadores o desenvolvimento de toda a nação. Então, as ações adotadas pelo Tribunal de Contas da União, professor Caputo, foi no sentido de montarmos essa estratégia e de fortalecer todas as unidades do tribunal com especialistas, em torno de 20, 30, 40. Naquela oportunidade que eu propus essa mudança, nós mudamos 500 auditores de posições, porque eles foram buscar aquilo que mais lhe agradava em termos de estudos, em termos de trabalho. Então, nós mudamos 500 auditores. Foi praticamente uma revolução interna. Muita gente mudou de lugar, deixou aqueles lugares tradicionais, que eram numerados da secretaria, atuavam em vários tipos de auditoria, passaram a atuar num tema e aí se especializando nesse tema, porque o tribunal tem que conhecer mais os temas até que o próprio gestor, já que ele audita toda a nação brasileira. E passamos a fazer, claro, com esse trabalho, um diálogo público no Brasil. Eu visitei os 25 estados, fazendo um diálogo, visitando todos os estados, isso em 2013 e 2014, levando a tese da governança como um tema central. E aí começamos a fazer também uma unificação de algumas secretarias para facilitar o trabalho. Por exemplo, na área de aquisições, nós tínhamos antes várias secretarias. Nós criamos uma secretaria chamada CELOG, que passou a incorporar toda essa área. Então, a implementação desse plano de controle externo já fez com que o tribunal avançasse. Aqueles avanços que já vinham acontecendo no passado nos deu uma condição de uma transformação no tribunal, graças ao corpo técnico, que é muito competente. Eu fiz mais de 100 reuniões, Caputo, para poder interagir, Paulo, com todos os auditores, ouvi-los e assim montar essa sistematização, um sistema por temas e também estabelecendo metas para alcançar esses temas. Então, eu creio que a colaboração do corpo técnico foi muito importante. Eu consegui detectar toda a necessidade de mudanças que precisávamos fazer
já incorporando todas aquelas boas práticas que estabelecemos. Então, durante a nossa gestão, eu realizei 32 eventos em todo o Brasil, dialogando sobre temas de melhoria da governança pública, né? E centrei a governança. A partir daí, o Brasil começa a falar sobre governança. Na verdade, eu trouxe, Caputo, a tese da governança corporativa, que é implementada nas melhores empresas do planeta, para dentro do serviço público, e nós tivemos contato nesse período com mais de 16 mil pessoas em 2012, 13 e 14, falando de governança. E, claro, fomos criando uma série de ações para estabelecer esses objetivos. E nós criamos um painel de controle que avalia o controle de todo o dinheiro público que entra na administração financeira do governo federal e acompanhando praticamente online, com um painel de controle de todas as obras da nossa nação. Como também criamos um painel de controle interno do Tribunal de Contas para ver especialmente o desempenho de cada ministro, de cada secretaria especializada, e isso nos deu condições de fazer essa transformação do TCU ser um órgão mais preventivo que punitivo. Punindo, nós continuamos, mas nós passamos a orientar mais, porque aí você evita o desvio, você evita a fraude, a corrupção, se você consegue fazer a prevenção antes do fato acontecer. Mas, para isso, você, em princípio, precisa ter a tese central da governança, direcionar, avaliar e monitorar. Então, o líder maior direciona. Num país, num estado, num município ou numa estatal, ele direciona, mas tem que estar avaliando e monitorando o tempo todo para evitar o desvio. Então, nós começamos a fazer essas auditorias, ou chamadas operacionais. Nós temos as auditorias chamadas financeiras e as auditorias de conformidade, de legalidade, e as auditorias operacionais que vê o desempenho. E aí passamos a trabalhar não somente o Tribunal de Contas da União, eu fiz uma reunião com todos os tribunais de contas do Brasil, os tribunais de contas dos estados, e criamos uma forma de colaboração, de cooperação com os tribunais de contas dos estados, e treinamos mais de 1.000 auditores de outros tribunais para a gente utilizar a mesma linguagem e a mesma sistemática nos tribunais de contas dos estados, e criamos as chamadas auditorias coordenadas, e aí nasceu, inclusive, depois, esse tema se transformou em um tema não somente do Brasil, mas da América Latina. Eu tive a oportunidade de presidir a Organização Latino-Americana, e envolvendo os países da América Latina e do Caribe, e aí até pude participar, presidente Lau, também na China, representando o Brasil em 2014, presidindo a Conferência Mundial. A China me proporcionou a oportunidade de presidir uma conferência com 185 países na China, onde eu já comecei, naquele momento, a orientar uma política de governança, não somente para a América Latina, mas para as demais nações. Estamos avançando na tese da governança. Então, aproveito a presença do Lau, que é o presidente desse Instituto de Cooperação com a Ásia, para dizer que eu pude verificar quanto a China se transformou numa potência. Quando fui lá com o presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul em 93 e 94, e depois voltei em 2014, já vendo uma nação emergente e potente, mostrando a sua capacidade imensa de crescimento e certamente utilizando todas as boas práticas de boa governança. Então, nós passamos a incorporar nessas ações dotadas pelo TCU uma série de levantamento de governança, de TI, de aquisições, de pessoal e também de segurança pública em todas as áreas. Nessas auditorias coordenadas que eu comecei a montar lá em 2013, nós, além de fazer essas auditorias nessas áreas que citei, nós passamos também a fazer áreas estratégicas para melhorar a imagem da nação, passamos a fazer
auditorias em áreas de preservação, de parques, de reservas, fizemos em toda a Amazônia, e depois nós criamos indicadores de governança em toda a América Latina, 13 indicadores, depois que fizemos no Brasil, nos 9 estados da Amazônia, passamos a fazer em toda a América Latina. O meu grande sonho, já que vamos presidir o sistema Intosai em 2022, é criar uma auditoria em nível mundial de preservação ambiental e de parques e de reservas para cumprir a meta de Aichi, que é uma cidade de origem japonesa, que estabelece que cada país tem que preservar no mínimo 17% para evitar o efeito estufa. Então, nesse sentido, professor Caputo, nós resolvemos criar um indicador geral de governança para acompanhar todas as instituições públicas e fazer, além de uma avaliação da governança de TI, da governança de aquisições, da governança de pessoal, da governança financeira, que já está funcionando, nós passamos a ter um indicador geral de governança, não somente do Brasil, das estatais, de toda a estrutura do Estado brasileiro, que hoje nós acompanhamos como estão as organizações de todo o país com esse indicador geral de governança. E, a partir daí, nós passamos a levar isso para a América Latina e criamos várias auditorias de governança na área de saneamento na América Latina. Hoje eu presido o Comitê de Capacitação da América Latina e Caribe, de todos os tribunais, e nós temos, atualmente, eu acompanho mais de 30 cursos que nós estamos coordenando, estamos criando uma universidade através da Organização Latino-Americana e Caribe para estabelecer um treinamento permanente dos auditores do sistema do controle no continente. Além disso, eu propus também, quando presidi o tribunal, criar uma rede de governança contra a corrupção na América Latina. Criamos essa rede, eu sou um dos integrantes dessa rede que está sendo implementado na Organização Latino-Americana e Caribe. Então, foi um trabalho muito importante, mas para isso tudo acontecer, professor Caputo, nós criamos, então, um referencial básico de governança de acordo com as normas da OCDE, que são os 37 países mais desenvolvidos do planeta. E esses manuais serviram de base para que a gente pudesse estabelecer nas nossas auditorias orientação para os gestores de cada instituição. E, a partir desse referencial para avaliação de governança em políticas públicas, nós passamos a ter condições de constituir não somente uma iniciativa do tribunal para identificar as boas práticas, mas relacionando todas essas boas práticas e transformando essas boas práticas numa modelagem para ser desenvolvida e compartilhada com as demais instituições públicas do Brasil. Então, nós passamos a compartilhar essas informações do referencial de avaliação de governança no Brasil. Então, continuando o nosso trabalho, primeiro implementando no Tribunal de Contas da União, eu senti que nós tínhamos que simplificar, porque quando a gente começa a falar de controle de área técnica, se torna um pouco técnico demais. E aí eu propus criar, de forma simplificada, os 10 passos para a boa governança, uma cartilha que estabelece quais são os 10 passos que um governante, um gestor, ele precisa tomar para fazer as boas escolhas do seu time. E aí a gente criou os 10 passos para a boa governança e nós estabelecemos, então, um estudo baseado com a OCDE para estabelecer essa boa prática através não somente dos 10 passos, mas de outros manuais importantes. Em 2018, eu já comecei a fazer um trabalho desses manuais, mas antes disso, em 2017, eu comecei a articular com o presidente Michel Temer para implantar um projeto, uma lei, um decreto sobre governança que foi feito em 2018 com o presidente Temer e com o ministro da Fazenda, na época, o Meirelles, e articulei com todos os ministérios mais importantes para implantar uma política de governança no governo Temer,
Claro que lá atrás eu comecei a fazer todo esse levantamento em 2014, ainda a presidente Dilma, eu propus para criar os indicadores de que a Casa Civil nos levantasse junto conosco e nos auxiliasse e levantasse os números para ver como é que estavam os indicadores de liderança, estratégia e controle no conjunto da nação. E nós fizemos uma pesquisa com 8.000 instituições de estados, de prefeitos, de governadores, para ver como é que estava a governança no Brasil. Daí eu peguei um quadro nacional de como é que estava a governança no país. E passamos, então, a fazer esse pacto pela boa governança no Brasil. Eu criei, em 2014, uma proposta de trabalho com o meu time, do meu gabinete, e lancei um livro, Governança, um Desafio do Brasil, a governança como um desafio do Brasil, e aí passei a criar esse evento, e também em 2014 eu chamei todos os governadores eleitos para fazer um pacto pela boa governança, e passamos a estabelecer, então, regras de governança para os governadores. Aqueles que nos ouviram fizeram boa gestão e conseguiram entregar bons resultados. Aqueles que não nos ouviram, infelizmente, muitos deles tiveram problemas muito graves nas suas gestões. Então, o Pacto pela Boa Governança, um retrato do Brasil, eu consegui trazer mais de 800 pessoas do Brasil todo e 22 governadores para debater esse tema. Então, eu gostaria de falar para você, especialmente, Caputo, para todos que nos assistem, de que é necessário, para você estruturar um combate aos desvios, a fraudes, você tem que estruturar dentro de cada estrutura do Estado, de cada instituição, e fazer o acompanhamento permanente. É difícil implantar, nos primeiros 3 meses de trabalho você consegue implantar facilmente. Agora nós criamos uma cartilha de governança para os prefeitos de todo o Brasil, aí já junto com a Rede Governança Brasil, que foi uma instituição que eu fundei no Brasil, já temos próximo de 500 integrantes, para que a gente possa evitar desvios e fraude. Então, nós criamos uma cartilha para auxiliar os prefeitos. Eu tenho feito muita palestra para todos os prefeitos do Brasil, para implementar desde os primeiros passos que um prefeito deve executar para ele entregar resultado no final da sua gestão. E continuando nesse trabalho, especialmente em relação aos desvios, que é um dos temas que me propuseram para falar, se você não fazer isso de forma organizada, planificada, você terá sempre uma situação difícil. Eu vou mostrar alguns números do panorama dos desvios das fraudes no Brasil, pelos dados que nós temos do TCU. Especialmente o que a gente viu num acórdão do TCU, que estabelece que onde que tem mais recursos, os desvios das fraudes acontecem. Foi o que aconteceu com a Petrobras, né? O chamado Petrolão. Nós avisamos em 2009 que poderia acontecer o Petrolão. Em 2009, nós mandamos, através do presidente da época, uma correspondência para o Congresso Nacional que não liberasse mais dinheiro para a Petrobras em algumas áreas estratégicas, que estava lá alguns indícios de desvio de corrupção. Infelizmente, foi vetada a nossa proposta, e aí o que aconteceu é que não nos ouviram e foi liberado pelo presidente da época. Aí os recursos foram direcionados para fazer 4 refinarias. Infelizmente, 2 delas não foram finalizadas, e as outras 2 foram finalizadas e estão com grande dificuldade, inclusive um desvio que supera a mais de 100 bilhões de reais. E aí, no acordo do 2604 do tribunal, nós mostramos que o índice de corrupção atinge muito mais onde está a maior parte de recursos investidos. E a Petrobras, que era a grande empresa brasileira, acabou sendo envolvida por isso, no chamado Petrolão. E o que fica claro em relação a esses índices de governança, que nós criamos esse gráfico para implantar uma política de governança, de que está muito relacionado com esse poder econômico, né, que eu acabo de salientar, e nós criamos gráficos para mostrar isso, aonde que existe maior parte
da implantação, nós temos os maiores poderes de perda e de recursos da nação. E eu vou mostrar agora um painel, até para que vocês possam acompanhar de forma prática, como nós verificamos se existe boa governança ou não em relação aos controles da fraude e à corrupção. Vou compartilhar esse painel que mostra aonde está mais verde e amarelo, a situação está um pouco melhor. Onde está mais vermelho, a situação é muito ruim. E, nesse aspecto, eu gostaria que vocês habilitassem aí para mim poder compartilhar as informações para que os nossos telespectadores possam acompanhar e me passassem a informação de como é feito esse trabalho pelo Tribunal de Contas da União para verificar alguns itens, como controles da fraude e corrupção, controle na designação dos dirigentes, controle na transparência, controle na gestão de risco e controles internos. Que eu acho que é importante vocês terem noção para a gente mostrar o que nós achamos nessas unidades que nós fizemos toda uma auditoria com alto poder econômico e que foram constatadas essas fragilidades e ausência de critérios para ocupação de cargos e funções. E aí acontece, quando não tem uma escolha técnica, nós colocamos pessoas que não têm noção da importância do aspecto técnico para tomar decisões. Os achados foram esses, e por isso que lá atrás eu citei os 10 passos para a boa governança. Na escolha dos dirigentes, você tem que ter uma avaliação criteriosa. Eu trabalhei no Sistema Nacional de Emprego, lá no início da minha vida, como gestor que fui do Cine, e aí eu passei a aprender a selecionar as pessoas e buscar as pessoas mais preparadas. E, nesse sentido, nós estabelecemos alguns acordos que mostram o caminho para que a gente possa estabelecer a busca da eficiência, e aí nós criamos, já temos no tribunal, as nossas fiscalizações chamadas FOC, que é de forma centralizada, uma série de controles para verificar como é que funciona cada instituição, e essa FOC, ela serve, essa fiscalização de origem centralizada, ela serve de base para a gente orientar a administração pública brasileira. A gente faz e depois mostra os acertos e os erros, mostrando as falhas na transparência das contratações, no que se refere ao atendimento daquilo que a lei estabelece em relação à questão da transparência. E algumas instituições não possuem dados sobre licitações e contratos de forma transparente, e aí isso ocasiona certamente algumas dificuldades para a administração pública brasileira. Aí está uma tela, né, em relação à demonstração das fragilidades, onde que mostra o vermelho, especialmente em relação ao risco, né? É necessário as pessoas entenderem que quando você não tem um comitê de avaliação do risco, nós criamos um manual de avaliação do risco, você pode tomar muita decisão errada. Então, na governança, além de você direcionar, monitorar e avaliar, você tem que ter a capacidade de ver o risco para poder tomar uma decisão correta e evitar equívocos. E, nesse aspecto, o tribunal, então, criou um manual de avaliação de risco para todo o Brasil. Além disso, um referencial que nós criamos do TCU para estabelecer, além do risco, um processo de gestão desse próprio risco que nós estabelecemos, avaliando os vários aspectos importantes para que a gente não tenha erros na tomada de decisão. Então, o que nós mostramos, que incluindo as estratégias que são montadas, é necessário fazer uma avaliação, incluindo todo o processo operacional, para verificar os produtos que estão sendo entregues para a sociedade. Então, eu mostro aí um painel de qual é o encaminhamento que você deve fazer
para implantar o risco no Brasil. Próximo, oportunidade de gestão de risco, que eu considero muito importante. Se cada instituição conseguir montar isto, nós iremos avançar para evitar desperdício de dinheiro público, obras inacabadas. Nós fizemos um levantamento recente, 14 mil obras inacabadas no Brasil. Então, um risco pode afetar negativamente o que acontece no país. Aquele fato que aconteceu com Michel Temer fez com que nós perdêssemos bilhões de investimentos na nação. Então, quando você tem uma avaliação de risco, seja no Judiciário, seja no Ministério Público, seja no Executivo, em qualquer instituição, você evita erros e aí não vai afetar negativamente a instituição, uma estatal ou um país, para que a gente possa alcançar os objetivos. Então, a importância da gestão do risco. Eu, inclusive, fiz um levantamento de toda a estrutura do Estado brasileiro em 2015. Paulo, eu só encontrei 5 ministérios com avaliação de risco em 2015. E aí passamos a implantar a avaliação de risco dos ministérios, porque são bilhões de reais que são tomadas decisões. Na pandemia, agora ficou claro que foi tomado uma série de decisões equivocadas, porque não houve uma coordenação entre estados, União e municípios. Então, não houve uma sincronização, não houve uma cooperação entre as instituições. E aí a questão da transversalidade é muito importante. Então, a gente tem que avaliar de forma proativa os riscos, aprender sobre gestão de risco, definir os papéis e responsabilidades, estabelecer política de riscos e identificar os riscos-chave. Na questão da pandemia, nós cometemos um equívoco, eu não sei de quem foi a responsabilidade do que aconteceu no Amazonas, em vez de nós centralizarmos e estabelecermos um isolamento do estado do Amazonas, pegamos os doentes do Amazonas e distribuímos pelo Brasil todo. Isso foi um equívoco que, certamente, se nós tivéssemos uma boa avaliação de risco no Ministério da Saúde, isso não teria acontecido. Então, eu poderia dizer que é necessário incorporar nas instituições a gestão de risco e fazer essa avaliação de todos os riscos para que a gente possa evitar erros dramáticos como nós cometemos na nação brasileira em todos os tempos, como eu citei. Lá da Petrobras erros, ainda temos erros acontecendo. O que eu sinto atualmente é que os gestores atuais estão abertos para um diálogo. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para todos os ministros do atual governo, durante 2 horas, sobre governança, e parte do que eu estou falando aqui eu falei para o Guedes, falei para o presidente da República, para o vice-presidente. Então, eu mostrei que é necessário ter um acordo de cooperação entre as instituições, estabelecendo não somente o executivo, o judiciário, o legislativo, mas os órgãos de controle para fazer essa avaliação de risco. Eu gostaria, inclusive, de salientar alguns temas que eu considero fundamentais para evitar a fraude e a corrupção. Nós temos que avaliar o risco legal, ou seja, mesmo que exista todas as recomendações corretamente sendo feitas, você tem o risco legal, tu tem o risco operacional, tu tens o risco patrimonial e também o risco maior hoje. O próximo vírus certamente poderá ser de TI, e aí é importante a gente estar preparado. Recentemente aconteceu no Rio Grande do Sul, de termos lá toda a justiça gaúcha contaminada com vírus. Talvez a próxima pandemia não será nas pessoas, essa foi de morrer muitas pessoas, mas certamente de matar pessoas indiretamente, porque tendo um risco de TI hoje, certamente matará muitas pessoas pela incapacidade nossa de buscar informações, de sermos dependentes de TI. Então, nós temos que ter toda a avaliação desses riscos para evitar problemas futuros, e é nesse aspecto que eu tenho alertado a nação de implantar políticas de governança, evitando esses riscos e usando as boas práticas de governança para que a gente possa avançar. Além desses aspectos também, eu considero importante, meu caro professor Caputo, estabelecer todo um trabalho
de coordenação para obter uma melhor relação de custo-benefício dentro do Estado brasileiro, né? É necessário que a gente possa implementar essas políticas onde que você combata os desvios, a fraude, fazendo com que as organizações tenham condições de entregar resultados para a sociedade. Mas se você não organizar isso de forma premeditada, preventiva, certamente cometeremos erros. E aí eu vou mostrar para vocês agora alguns mecanismos que eu considero importantes de componentes para combate à fraude e à corrupção. Por exemplo, a prevenção, a detecção, a investigação, a correção e todo o monitoramento que tem que ser feito por etapas para que a gente possa ter uma condição de entrega de credibilidade para uma instituição, aí você começa a avaliar. Então, nós temos todo esse mapa de como fazer isso, e o Tribunal de Contas da União hoje utiliza esses mecanismos baseado nessa troca de boas práticas com todos os países que fizemos da organização da OCDE. A OCDE, que tem sede em Paris, que eu fiz esse acordo lá em 2013 e 2014. Continuando, eu gostaria também de mostrar os controles preventivos que, tecnicamente, a gente pode fazer para estabelecer um sistema de governança no Brasil. Como eu disse, governança é direcionar, avaliar e monitorar, mas você tem que ter outras ferramentas adaptadas a isso, porque a governança tem a integridade como um processo importante, mas é um braço da governança. Você tem a compliance como um processo importante, mas também é um braço da governança. Então, tu tem que ter esses controles preventivos, usando o sistema de governança e utilizando a ideia de compliance e também de integridade, mas para isso tu tem que fazer treinamento permanentemente das equipes. Nós temos hoje 15 milhões de funcionários públicos no Estado brasileiro, entre Estado, município e União. E aí você tem que estabelecer uma orientação para evitar a fraude e o risco acontecer porque você não fez um trabalho preventivo. Então, você tem que ter comunicação eficaz, você tem que ter um diálogo permanente para estabelecer uma política de boas práticas de relacionamento entre as pessoas. Continuando a tese, eu diria que nós temos, em relação ao risco, que é um tema que eu estou mais centralizando nessa aula que estou fazendo hoje, o alto risco ele acontece exatamente porque não tem essa orientação para o pessoal, a rotação do pessoal, que acontece muitas vezes nas prefeituras, com muito cargos de confiança, leva um alto risco de desvio. E se você não tem uma revisão permanente desse alto risco, se você não tem esse trabalho feito, você vai cometer equívocos. Então, tu tem um alto risco, tu tem um médio risco, que tu pode evitar se tiver um pessoal experiente, bem capacitado, e que faça uma análise sempre preditiva do que possa acontecer. Claro que tu pode chegar numa condição de alto risco, de médio risco e de baixo risco se você utilizar todas essas ferramentas e códigos que possam pressionar e orientar aquele que está tomando decisão. E o treinamento desse pessoal todo e uma comissão de ética que possa evitar esses conflitos de interesse que muitas vezes acontecem. Então, eu diria para o professor Caputo e para os demais integrantes que nós estamos avançando muito na questão da governança. E eu tenho trabalhado muito na tese, não somente do risco, em relação à questão da integridade, mas especialmente para alertar as instituições da vulnerabilidade institucional que pode acontecer e favorecer as instituições e evitar o desvio e a fraude. Eu gostaria, inclusive, de propor para vocês olhar agora, para mim finalizar a minha exposição, um grande gráfico que mostra como é que a governança funciona, como é que a gente pode implementar isso dentro das instituições. Eu vou compartilhar agora com vocês este organograma que mostra, de certa forma,
a governança que envolve os cidadãos, envolve a estrutura do Estado, as instâncias internas, a alta administração, a gestão tática dos dirigentes, que aí entra muita parte de TI, a gestão operacional dos gerentes e todo, mas mostrando que governança e gestão estão juntos, estão interligadas, mas a governança está acima da gestão. Muitas vezes as pessoas confundem governança com gestão. A gestão é executar, é planejar, é ter controle. A governança é direcionar, é monitorar, é avaliar, ela está acima, ela presta conta, de certa forma, à sociedade como um todo. E a gestão é mais um processo de execução. Aí, nesse gráfico que eu vou mostrar a seguir, mostra bem a diferença entre gestão e governança, para vocês entenderem todo o nosso projeto de implementação de governança. Fazer um prefeito entender que governança está acima da gestão e que ele deve monitorar o seu secretariado, fazer um presidente da República entender que ele tem que ter indicadores de governança e acompanhar todos os ministérios e estar monitorando tudo e avaliando tudo para poder tomar a melhor decisão, e para isso ele tem que ter avaliação de risco ao seu lado, ele tem que ter times preparados para lhe auxiliar na tomada de gestão. Enquanto nós não conseguir conscientizar, não cair a ficha do gestor, que se ele não tem esse conhecimento técnico, ele vai cometer muitos equívocos. Então, é necessário saber diferenciar o que é governança e gestão e como os dois se complementam, especialmente com a busca da transparência e com a prestação de contas que tem que existir. Então, eu já indo para a finalização, eu diria que a governança organizacional pública, ela precisa de alguns mecanismos que eu considero importantes. Além da liderança, da estratégia e do controle, você tem que implementar políticas práticas para poder estabelecer toda a entrega de resultado para a sociedade brasileira. Nesse sentido, nós estamos trabalhando, então, para buscar a implementação em todos os ministérios, no Judiciário. O Judiciário avançou muito, e também no Legislativo, no Congresso Nacional. Eu gostaria, inclusive, para finalizar, mostrar que o nosso grande objetivo é estabelecer uma política de desenvolvimento, mas para estabelecer uma política de desenvolvimento, você tem que ter uma escada a ser percorrida, que é buscar inovação, que é fundamental hoje melhorar a governança da TI, buscar ter uma estrutura para avaliar os riscos na tomada de decisão, mas para tudo isso acontecer, você tem que estabelecer com confiança e, claro, que aí você vai chegar a uma boa governança e entregar um bom resultado para a sociedade. Quando eu faço as minhas palestras mais aprofundadas desse tema sobre governança, eu mostro sempre um leme ao iniciar minha palestra para que vai direcionar o navio para a gente chegar num porto seguro, que muitas vezes o gestor precisa chegar e não chega porque não está preparado, não está organizado para estabelecer as metas que são necessárias, além do planejamento estratégico, de metas que precisam ser cumpridas, você utilizar todas as ferramentas. Por isso, eu agradeço muito a oportunidade, professor Caputo, Paulo e também ao Lau e todos os integrantes desse instituto, especialmente aos nossos conterrâneos, aí além do Thomas Lau, também o Felipe, que é gaúcho como eu agradeço o convite e desejo um bom trabalho para vocês. Ministro Nardes, eu estou há mais ou menos aí uns 40 minutos absolutamente imóvel, ouvindo falar sobre essa governança pública. Eu presidi o meu Tribunal Regional do Trabalho em 97. O órgão que eu tinha mais medo era o meu controle interno. Era o controle interno. Eu não dava um passo sem consultá-los. Mas era uma política de medo. As cortes de contas, elas tinham assim um pouco só desse aspecto punitivo. E hoje, em 2021, eu vejo que essa minha visão, que é uma visão
já ultrapassadíssima, as Cortes de Contas estão muito além, mas muito além, apenas e tão somente de controle de contas. Eu anotei uma série de coisas, porque eu também tinha curiosidade, Vossa Excelência foi respondendo as questões da prevenção, né, e da punição. O contato com as cortes estaduais de contas, que não há propriamente uma hierarquia, né, com a Corte de Contas da União, mas, evidentemente, há um sistema de coordenação, de colaboração, né, entre as cortes, enfim, uma série de coisas, essas auditorias que fogem propriamente à questão de contabilidade, essas auditorias de meio ambiente, essas coisas são absolutamente inovadoras. Eu gostaria de agradecê-lo muito, ministro Nardes, e vi que também a própria Corte criou uma maneira de se manifestar com os seus eventuais que serão julgados e terão suas contas julgadas. Vocês conseguiram criar também uma maneira de se comunicar e, com isso, prevenir, né, esses eventuais desvios e tal, e, sobretudo, identificar onde há um risco maior. Gostaria de agradecê-lo assim, muito, foi muito produtivo esse... assim, eu estava aqui efetivamente absorvendo a cada informação. É pena que a gente não tem, talvez, a qualificação para acompanhar uma palestra com mais profundidade, porque aí há necessidade de conhecimentos que talvez eu não tenha. Mas eu fiquei encantado. Eu gostaria de agradecê-lo muito, ministro Nardes. Eu que agradeço e sempre estarei à disposição aí do Thomas, à sua disposição, doutor Paulo e Felipe. Especialmente, fiquei muito honrado com o convite do professor Caputo e me sinto muito orgulhoso de poder, ministro Guilherme Caputo, ter feito essa exposição. Esperamos que a gente possa continuar vendo um horizonte no futuro. Eu escrevi um segundo livro, o primeiro livro, Governança Pública, o Desafio do Brasil, o segundo livro, da Governança, a Esperança. A gente jamais pode perder a esperança, e nós colocamos como lema da Rede de Governança no Brasil, da Governança e Esperança. Neste domingo que passou, nós já fizemos um grande desfile para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós estamos trabalhando em todos os setores, com o comitê em todas as áreas importantes do Brasil. Eu ia agradecer ao ministro Nardes também. Foi uma aula e a gente, quando nós assistimos uma apresentação dessa, nos dá um fio de esperança, porque a gente, no dia a dia, né, nós acompanhamos tanta coisa, só notícia ruim, e quando vem uma apresentação dessa, uma preparação do Tribunal de Contas da União, nos dá um salvo-conduto, uma esperança no ar, que as coisas podem ficar ajustadas, né? Então, lhe agradeço muito, ministro. Eu que agradeço. Ministro Nardes, eu gostei muito da palestra, parabéns. E eu tive em contato com alguns advogados da China, alguns juristas, e a Universidade de Zhejiang University, e o tema que a gente estava discutindo lá é o ESG, traduzido em português seria o ASG, a questão ambiental, social e governança das empresas internacionais. E lá parece que teve o presidente da China, o Xi, ele falou que em 2060 ele quer fazer a descarbonização, né, do país. Ele quer tirar toda o carvão das indústrias, ele quer descarbonizar e quer usar energia renovável. Então, todas as empresas da China agora estão buscando o desenvolvimento sustentável e a questão da proteção ambiental. E é isso que o senhor falou. Eles estão fazendo uma governança dentro das empresas e agora está um movimento muito maluco, inclusive na Bolsa de Valores, porque quando o investidor compra, ele começa a buscar a empresa que tem esse papel do ESG, ministro Caputo. Ele quer defender os interesses da sociedade.
E se o investidor comprar uma cota de uma ação de uma empresa, e essa empresa lá na frente, em 2040, 2050, não entregar a meta da despoluição, esse investidor vai ganhar um dinheiro a mais, inclusive, professor Paulo, com uma cláusula obrigando que a empresa tenha essa meta e cumpra a meta dessa Agenda 2030 da ONU. Então, é um movimento muito maluco no mundo financeiro, no mercado financeiro, que está acontecendo já. Tem alguns amigos de empresas chinesas, eles estão buscando sustentabilidade, preservação da mata. Então, acho que isso tem tudo a ver com a sua palestra, ministro Nardes. Nós estamos bem avançados aqui no Tribunal de Contas da União. Nós criamos esses indicadores para toda a América Latina, né? Vai sair um novo processo de avaliação, de auditoria sobre esta questão de governança de áreas de parques de reserva, e nós estamos nos inserindo, já liberamos também, através da auditoria, a possibilidade do governo brasileiro vender áreas que temos permanentes na floresta amazônica para a preservação da floresta. Então, a questão que você está falando é um avanço necessário que nós estamos trabalhando. E nesse fim de semana nós já fizemos esse movimento todo da Rede Governança Brasil, que é uma rede de voluntários que nós temos para discutir não somente Environmental Social Governance, mas também, que é a sigla que você está citando, e já está também pelo Ministério do Meio Ambiente. Eu tive várias reuniões com o ministro do Meio Ambiente, já sendo implementado no Brasil essa boa prática que a China também está se organizando. Claro que nós precisamos fazer isso em nível internacional e estabelecer correntes para não somente no continente latino-americano, mas na China. E o meu grande desejo é convidar a China e outros países para que a gente possa fazer essa auditoria em 2022. A minha proposta é nós fazer uma auditoria mundial para a preservação de áreas, parques e reserva, para evitar o efeito estufa. Eu já estou coordenando esse movimento, já fizemos na América Latina, agora 2 países europeus estão nos acompanhando, nós criamos indicadores, e se nós pudermos unificar China, Canadá, Estados Unidos, que são os maiores países em termos de território, juntamente com a Rússia, nós cobriríamos boa parte do planeta. Então, aos poucos, nós estamos estruturando, e o meu grande sonho é fazer essa auditoria em nível mundial, através da presidência que eu articulei a partir de 2010. Quando eu fui em 2014 na China, eu pude representar o continente latino-americano. Eu tive a oportunidade de lançar a tese de auditorias de áreas de parques de reserva, e agora, como nós vamos presidir o sistema INTOSAI, que é o Sistema Mundial do Controle, nós poderemos fazer essa auditoria em nível mundial. Então, podemos nos associar com o Instituto, Tomás, e se tu puderes e tiver interesse, nós podemos trabalhar junto nessa tese, e eu estou à sua disposição. Total interesse, ministro. Total interesse. Bom, então, obrigado, ministro Augusto Nardes. Quero agradecer também ao ministro Guilherme Caputo Bastos, professor Paulo Feus, pela coordenação de mais um programa Legal Talks. Declaro encerrados os trabalhos de hoje. Obrigado pela sua participação em nosso programa Legal Talks. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima.